Êxodo 20, primeiro versículo do capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor. Não, só o primeiro. Leia de novo. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo. Se você analisar no hebraico, vai da Ber Elohim et kol hadevarim. Vai da Ber, né? Vai da Ber. Davar é palavra, pode significar dito, é uma declaração. Só que aqui não é um dito, não é uma declaração do homem. Olha a expressão. Estas são, não é isso? As palavras do Senhor. Né? Ou seja, aqui não está se tratando de filosofia, não está se tratando de palavras de doutor, de filósofo, é a palavra de Deus. E o mais interessante é que quando nós atentamos para essa expressão, que a diferença está aqui, Kol Hadevarim, todas as palavras. Mas quando você vem, você tem aí Elohim, de Deus vêm as palavras. Elas se originam em Deus, elas emanam de Deus, elas surgem de Deus, elas são pronunciadas pela boca de Deus. Estas são as palavras de Deus. Então nós podemos analisar que quando nós falamos dessa expressão Elohim, Kol, Hadevarim, essas são as palavras do Senhor. Na verdade está dizendo que se trata das revelações dele, as palavras dele. A Bíblia é a revelação do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós vamos ver aqui os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Nunca diga que mandamentos é maldição, que a lei era maldição. Nunca diga isso. A lei é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós estaremos estudando isso. Então, a primeira coisa que você deve levar em consideração, se são as palavras do Senhor, se são as revelações do Senhor, as palavras de Deus, elas geram vida. Vamos aí, Deuteronômio 5:22. Por isso nós começamos cantando esse hino: a tua palavra escondi. Deuteronômio capítulo 5, verso 22. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. E escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mais deu. Está vendo? Então, tudo que Deus falou lá no Monte Sinai, nos trovões, nos raios, nos relâmpagos, era a palavra dele. E essa palavra dele, ela gera vida. Vamos ver aí Deuteronômio 28 primeiro. A palavra de Deus, quando ela é guardada, quando ela é observada, quando ela é praticada, ela gera vida. Porque a palavra vem de Deus. Vamos lá. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus... Olha o primeiro verbo, ouvir a voz do Senhor teu Deus. Tendo cuidado que eu te ordeno hoje... Pode cuidar de guardar o que ele está ordenando. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Está vendo? A palavra de Deus, ela traz sucesso. A palavra de Deus, ela traz vida. Gente, não precisa... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não precisa... Olha, nós não precisaríamos de culto de cura, de culto para empresário, de culto não sei para quê, de culto não sei para quê. Não, só basta guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que gera o milagre. A palavra de Deus é a fonte da bênção. Agora, sabe por que nós precisamos dessas programações? Culto de avivamento, culto de libertação, culto de cura, culto de milagre, porque a palavra não está em nós. Se a palavra é quem gera o milagre e eu vivo ela, ela vai gerando milagre constantemente em minha vida. Ela vai gerando a fé em Deus em mim constantemente. A questão é ter a palavra. A questão é viver a palavra. E nós temos prova disso lá no Salmo 1, verso 2 e 3. Antes o seu prazer está na lei. Prazer. Antes o seu prazer está na lei do Senhor.
e nela medita de dia e de noite. Assim serás como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Olha como é, de modo metafórico, que o salmista apresenta uma vida firmada na Torá, uma vida alicerçada na palavra. É como uma árvore bem juntinho à fonte de águas. Ela nunca murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Deu para entender o segredo agora? Deu para entender o mistério da Torá? É esse o mistério. Tem irmão que fica, como eu queria Deus morar em mim, eu queria ver o agir de Deus. Tu não quer ver, não. Tu não quer ver o agir de Deus, não. Está lá em João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse o Pai o amará. E nós viremos para ele, e nele faremos morada. Olha como é lindo isso. Deu para entender agora? Esse é o segredo, esse é o mistério. Pastor, o que eu faço para Deus estar na minha vida? Simples. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse o Pai o amará. Eu o amarei. E nós iremos vir para ele, e nele faremos morada. Em você. Em você que guarda a palavra, em você que ama os mandamentos, em você que obedece os mandamentos. Meu Deus. Então, quando você pegar essa expressão, Elohim Kol Devarim, todas as palavras do Senhor, elas tratam das revelações divinas. Ela trata claramente que o conteúdo da Torá, o conteúdo da palavra vai gerar vida em você. A segunda coisa que nós podemos perceber aqui é que essa palavra, ela expressa a vontade de Deus. Tudo que Deus quer para a nossa vida está na palavra. Tudo que Deus deseja para mim está na palavra. Se eu procurar ler a palavra, estudar a palavra, guardar a palavra, tudo que... Porque não tem esse negócio, Deus sonhou em sonho para mim. Não, o sonho de Deus está na Bíblia. Se tu quiser sonho de Deus para a tua vida, é só meditar na Bíblia. Senhor, qual é o teu propósito com a minha vida? Não precisa perguntar para ele. Lê a Bíblia que tu vai ver. O propósito dele é nos salvar. O propósito dele é nos perdoar. Por isso que ele mandou Jesus. A vontade de Deus, é por isso que é chamado de testamento. É claro que essa palavra testamento, antiga aliança, nova aliança, não é? É diatek no grego, berit no hebraico, berit, aliança, pacto, acordo. Na verdade, quando você é atento para essas duas palavras, fala do pacto, que é formado pelo sangue. Mas a vontade de Deus está na palavra. Não é como um testamento lá do cartório, que faz perante a justiça, porque às vezes o testador, ele pode fazer em vida, deixando o documento, que só tem validade com a sua morte, mas não pega bem para entender essa palavra. Por quê? Porque nós vamos entender que o nosso Deus, ele não morre. Ele não morre. Então, é muito importante que você atente para essa particularidade aqui. A palavra, nela você tem a vida, mas nela você tem o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Quem lê a Bíblia já vai saber qual é a vontade de Deus. É por isso que lá em Mateus 6 a gente ora: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque toda a vontade dele está na palavra dele. E acabou essa conversa. Quem quiser guardar, está aí. Pronto. Quando você lê aí de novo o verso 1 de Deuteronômio. Aliás, de Êxodo. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo. Pronto. Deus, ele fala a palavra. Ele não coloca a palavra para ser especulada. Não. Deus não se manifesta de modo especulativo. As especulações, elas fazem parte da ciência, da filosofia. Com Deus, não. Deus não é objeto de especulação. Outra, Deus não se apresenta como algo mental, como uma ideia. É isso que você vai ver. Nós vamos estudar todos os mandamentos, um por um, a partir de amanhã. Um por um. Nós ainda vamos falar do verso 2 amanhã, mas vamos estudar todos os 10 mandamentos. Mas perceba que Deus não se apresenta de modo místico. Fechem os olhos, mentalizem, olha, pense assim. Ele só diz assim: estas são as minhas palavras. Essas palavras, elas revelam a vontade de Deus, a santidade de Deus, elas revelam também um lado moral.
A palavra vem para provocar a nossa vida, para nós andarmos em santidade, para nós andarmos em pureza, para nós andarmos em verdade. Então, Deus não é uma ideia mental, uma ideia filosófica, e Deus não pede favor para você. Não, Ele chega e coloca a palavra. Deus não é objeto para ser questionado, especulado, imaginado, pensado. Não. Ele pega a palavra dele e diz, essa é a minha palavra, e acabou-se a conversa. Essa é a minha palavra, essa é a minha ordem, e acabou-se a conversa. E assim vai. Então, é muito importante que você veja aí Hebreus 11:6. Olha o que diz a Bíblia, vamos lá. Ora, sem fé é impossível agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não tem especulação. Todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. É por isso que é necessário fé. Tem que crer que Ele existe. Não é conjecturar, não é pensar, não é imaginar, não é dizer, será se Deus é isso? Será se Deus é assim? Não. Quando Deus se revelou para Israel, você vai ver algumas coisas. Primeiro, Ele se revela como Deus que age na história. Ele se revela no particular da vida de cada um. E Ele se revela como um ser real. E acabou essa conversa. Ele só chega e diz, estas são as minhas palavras. Se você quiser, amém. Ele está aí. Se não, problema seu. Por isso, nós vamos começar com essas expressões. Estas são as palavras do Senhor. A revelação de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus para gerar vida para nós. Então, comece a estudar o capítulo 20 comigo, pegando essas expressões. Ok? Essas expressões. Então, que Deus te abençoe. Guarde a palavra no seu coração. Medite na palavra. E aí você pode cantar, né? A tua palavra eu escondi. Está lá no Salmo 119, pode ver aí, verso 11. Isso deixa bem claro para nós. O 105, o 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Está vendo? Quem coloca dentro do coração, quem coloca a palavra no coração, tem vitória. Senhor Deus, te agradecemos. Que a tua palavra fale fortemente na vida do teu filho e da tua filha. Que cada crente compreenda que a tua palavra, na verdade, elas são as revelações que o Senhor deu para nós. A tua palavra, quando crida e obedecida, gera vida na vida daquele que lê, que medita na mesma. A tua palavra provoca em nós o desejo de ser santo, confrontando nossos procedimentos na vida moral, em todos os aspectos. Senhor, a tua palavra não é objeto de debate, de crítica, de análise mental. A tua palavra é a tua palavra. Quem crer nela tem vida e vida com abundância. Quem crer nela tem vida cheia de vida. Senhor Deus, o cristão que obedece à tua palavra tem avivamento, tem a cura, tem a bênção, tem a tranquilidade, tem a paz, tem um milagre constante, porque é a tua palavra. Deus eterno, abençoa teus filhos, que creiam, leiam e meditem na tua palavra cada dia mais e mais. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.